sou o Fernando Fernandes, fisioterapeuta e osteopata, diretor clínico aqui da Clínica Incorp, e venho falar um pouco para vocês sobre o que fazer quando eu tenho um problema na articulação do quadril, quando eu tenho limitação de movimento na articulação do quadril. Então, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre as limitações de movimento da articulação do quadril, o que ocorre que você tem que se preocupar. Então, o que fazer quando ocorrem essas limitações, quando você tem aqueles sintomas que eu relatei anteriormente? Bom, o ideal é que seja feito um exame de imagem e nesse exame de imagem vamos avaliar o que está acontecendo com essa articulação, se ela já tem processos degenerativos, desgastes, se ela tem formação de pequenos ossos que a gente chama de impacto fêmuro-acetabular, se ela tem uma lesão de lábrum acetabular. Então a gente vai analisar o que acontece, quais as patologias envolvidas, Então, depois disso, vamos decidir por um tratamento que normalmente é com fisioterapia. Então, o tratamento com fisioterapia é a primeira escolha para a maioria desses casos, principalmente identificados bem rápido, Quando você não demora a procurar, esse tratamento normalmente é conservador. Você não necessita de uma cirurgia para a maioria desses casos. Então, quais seriam as dicas importantes no tratamento desses pacientes? É necessário que se tenha muito conhecimento, porque muitas vezes forçar esses movimentos, então o paciente tem um movimento bloqueado e a gente fica forçando aquele movimento, muitas vezes não é interessante para a maioria dos pacientes. Por quê? Se você tem uma ossificação e você fica forçando, você está machucando ainda mais aquela região. Então, por isso que eu falo, você precisa saber, ter experiência para tratar esses tipos de casos. Então, primeira dica, não fique forçando sua articulação. Se você tem um movimento deficitário, vamos analisar o que acontece antes de forçar essa articulação. Então, muitas vezes, um simples alongamento que a gente acha que é inofensivo e que todo mundo pode fazer, pode prejudicar esse tipo de paciente. Então, isso é muito importante, não forçar essa região sem a correta avaliação. Número 2, uma dica importante também, fortalecimento muscular. Por que a gente deve fortalecer os grupos musculares envolvidos? Porque quanto maior a quantidade de músculo, menor carga é dissipada na articulação. Então o músculo ele serve para dissipar a carga. Então quando você tem musculatura boa, essa articulação não sofre com cargas excessivas. E quais são os músculos mais importantes no fortalecimento muscular para esses pacientes? Os músculos glúteos. Então nós temos 3 músculos glúteos: glúteos médios, glúteo máximo e glúteo mínimo. Então esses 3 músculos são os mais importantes para essa articulação, eles são os principais estabilizadores. Então nós devemos focar o tratamento fortalecendo esses grupos musculares. E eu sempre falo que muitas vezes todos estão preocupados muito com a carga que é aplicada. Na verdade, a carga não é tão importante assim. Você pode sim implementar cargas e evoluindo na carga. A carga que se aplica não é o problema. O problema maior é você aplicar uma carga numa amplitude que está sendo prejudicial para esse paciente. Então, a quantidade de carga não tem tanta importância assim. Você pode ir evoluindo com o peso. O problema maior é você implementar amplitudes que prejudiquem esse paciente. O fortalecimento dos glúteos é muito, muito importante para esse tipo de paciente. Outra questão importante é a estabilidade lombopélvica. Então é muito importante você trabalhar o fortalecimento dessa estrutura lombopélvica que a gente chama de estabilidade segmentar, estabilidade central. Alguns conhecem como core. Então isso é muito importante para esse tipo de paciente, porque a estabilidade dessa região lombopélvica promove menos movimentos articulares que danificam a articulação. Então a literatura traz isso muito claro, que é necessário fortalecimento dessa musculatura. Muitas vezes esses pacientes também vão precisar de medicamentos. Hoje está muito em alta
o que a gente chama de viscosuplementação. Então, o que é a viscosuplementação? É a injeção de uma substância que chama ácido hialurônico na articulação. E esse ácido hialurônico ele é muito importante no metabolismo articular, então ele ajuda a melhorar a vascularização da cartilagem, o metabolismo e produção de condrócitos. Então ele é muito interessante hoje utilizado. Então muitas vezes os pacientes têm dúvidas, o que ele vai colocar aqui dentro? É corticoide? Não, sabe-se que o corticoide é danoso à articulação. Então hoje tem se usado o ácido hialurônico, que é um tratamento complementar muito importante. Então, toda vez eu converso sobre isso com os pacientes, é muito interessante para mim quando é feita uma viscosuplementação, porque esse paciente tem melhor mobilidade, menos dor, eu consigo implementar com ele todo o trabalho de fortalecimento muscular que ele precisa de uma maneira sem sofrimento do paciente. Então é muito interessante o tratamento complementar com ácido hialurônico. Quando já está em casos muito avançados, então que a gente tem impacto femoroacetabular já atrapalhando muito o movimento, onde a gente não consegue mais intervir nesse paciente pela limitação da amplitude de movimento, ou tem lesões labrais importantes, machucados ali no labrum acetabular, já é indicado uma videoartroscopia. Então o procedimento de videoartroscopia é um procedimento que não tem grandes cortes, apenas um furo na articulação, e esse procedimento veio ajudar muito nesses pacientes, porque você faz uma intervenção que é pouco invasiva, que tem uma boa recuperação e agride o mínimo possível o tecido. Então, quando não tem outra opção, a videoartroscopia vem muito ajudar esses pacientes. Então, muitas vezes você faz uma videoartroscopia e previne a longo prazo uma artrose. Então, por isso é importante um bom contato com um cirurgião de quadril, uma equipe muito bem fechada, uma equipe muito bem organizada para poder definir todas essas questões. Então, se você tem alguma limitação de movimento, foi ao médico, está em dúvida do que fazer, está com dificuldade de entender como proceder, solicite ajuda aqui para mim, fale comigo, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que tem algum problema no quadril, pode perguntar que eu posso te responder, te encaminhar para o melhor profissional possível e te ajudar em todas as questões necessárias e, se possível, também fazer uma boa avaliação com você. Compartilhe com quem você acha que precisa dessas informações e nos siga em nossas redes sociais e até o próximo vídeo.